Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o segundo rebaixado deste Brasileirão, o Sport Recife, né? Não deu para o Sport se salvar, né? O time até ensaiou uma recuperação nessa primeira metade do segundo turno, mas faltou a regularidade, faltou o ataque aparecer. É o pior ataque do Brasileirão, e mesmo que a defesa não seja ruim, é aquele negócio, tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio do Sport é muito fraco e a questão era de tempo para o Sport cair, né? Era difícil acreditar que um time que marcasse tão poucos gols ia conseguir uma boa sequência de vitórias para escapar, né? Era assim, ainda tinha uma esperança e tudo isso, mas os times que estão ali brigando contra o rebaixamento estão conseguindo ganhar mais jogos que o Sport, né? Esse é o caso tanto do Juventude, né, que ganhou vários dos últimos jogos, né? O próprio Bahia consegue uma vitória ali, o Grêmio também. E o Sport, muito poucas vitórias, né? Um time que empata muitos jogos, até perde menos do que, por exemplo, o Grêmio, mas é aquele negócio, a defesa é muito boa. O Sport durante o primeiro turno foi a melhor defesa do Campeonato Brasileiro e depois só ficava assim, perdendo em números para do Atlético Mineiro, que foi uma defesa muito boa durante toda a temporada. Mas aquela questão era, o ataque do Sport durante um tempo foi um dos piores da história dos pontos corridos, dos piores, né? Não era que era só o pior do Brasileirão, era um dos piores da história dos pontos corridos. Ele terminou o primeiro turno, os primeiros 19 jogos, com 8 gols marcados. Ele chegou a ficar 2 meses consecutivos sem marcar um único gol, né? Era uma situação assim que chamava atenção o quanto o time era ineficiente do ataque. Começou o ano com o Humberto Loser de técnico, não achei a escolha equivocada, acho o Loser um técnico interessante, mas que precisa evoluir o lado ofensivo. Ele montou um sistema defensivo extremamente sólido, muito melhor do que o que tinha na última temporada com o Jair Ventura, mas o ataque ficou muito prejudicado, o ataque não conseguia render, e no final das contas, assim, esses 8 gols marcados nas primeiras 22 partidas, né, pagaram preço, né? Não adianta você ter uma defesa extremamente eficiente como o Sport chegou a ter e no final das contas não marcar gols, no final das contas não conseguir vencer os jogos, né? Empate não te leva a lugar nenhum no Brasileirão e o Sport acaba rebaixado em uma situação financeira que não ajuda em nada, né? O time resistiu até uma punição da CBF por uma contratação do Internacional, eu comentei aqui no meu canal, mas a questão era, né, ele não seria rebaixado por causa daquela punição, mas tinha que escapar em campo e isso não aconteceu. E assim, as dívidas do Sport não são pequenas, o time não está muito bem gerido e cair para a Série B é sempre um problema muito maior, né? Porque o dinheiro é muito menor, a gente está falando de uma competição, né, de uma divisão em que os direitos de TV caem mais de 50%. Na TV aberta, assim, você tem mais visibilidade, né, quando está na Série A. Normalmente jogos de TV aberta sempre de Série A, a Série B raramente passa em TV aberta. Então, a questão é, menos jogos de TV aberta, menos dinheiro de patrocinador. Eles vão perder 43 milhões, e assim, no mínimo, na melhor das hipóteses, em direitos de transmissão da Globo. Vão perder sócios torcedores, vão perder várias fontes de renda. E assim, isso daí vai acontecer com todo mundo. Vai acontecer com o Grêmio se ele cair, isso vai acontecer com todo mundo, porque é o processo natural quando um time acaba caindo, né? A fonte de receita tende a ficar muito mais curta e as despesas ainda continuam muito altas. E um time que já está muito endividado, isso é a receita para o caos. E no final das contas, vamos ver como é que o Sport vai escapar dessa situação. Mas é mais um time que acaba sendo rebaixado e mostra a necessidade de equilíbrio, né? Não adianta você ter uma defesa sólida, seu ataque não consegue marcar gols, né? Você vê o Cuiabá, por exemplo, é um time muito limitado, mas ele tem equilíbrio. Ele consegue marcar mais gols, ele consegue ser muito sólido atrás também. É um time que consegue ter um equilíbrio muito bom, né? Tanto é que não há uma defasagem grande entre gols marcados e gols sofridos. O Sport tem uma grande defasagem. Então, assim, essa é basicamente uma lição para times que lutam contra o rebaixamento. Eu acho que o Sport foi muito conservador durante boa parte da temporada. O Cuiabá e o Juventude, por exemplo, que estão conseguindo no momento escapar, eles tiveram um pouco mais de ousadia em certos pontos, né? Eles tentaram tirar o time adversário da zona de conforto, não tentaram se limitar apenas em se defender e jogar no contra-ataque. Essa foi a tática meio que assumida por Chapecoense e Sport. Mas quando você é muito limitado, quando você tem vários problemas, né? Essa tática às vezes não tende a funcionar, a não ser que seu técnico seja muito bom. Então, assim, eu acredito que isso foi um dos problemas. Às vezes, o jeito de você escapar
ou é se segurando atrás, tem gente que consegue, ou às vezes é tentando usar bem a velocidade, os contra-ataques. A gente já viu isso funcionando também. Eu acho que o exemplo é o Cuiabá e o próprio América Mineiro, um time que funciona muito bem nesse estilo também. Eu acho que o Sport tinha que ser um pouco mais ousado para tentar escapar, porque usando essa receita mais defensiva, o time quase caiu na última temporada, né? E não tinha garantia nenhuma que isso ia salvar eles este ano, né? E assim, por mais que o Florentino faça até umas coisas interessantes, né? O time, ele ficou muito nessa receita, assim, de tentar se defender, jogar em velocidade. Para mim faltou um pouco mais de ousadia. E os números do ataque refletem muito nisso também, né? O time não era só ineficiente na hora de concluir as jogadas, ele produzia muitas poucas chances de gol também. Então assim, Sport rebaixado, eu espero que se recupere. Eu não fico aqui torcendo para colapso financeiro de nenhum time, para times um outro cair. Sinceramente, eu não acho que isso aí é tão saudável. Eu defendo quem faz tudo isso. Eu sou um cara lá mais da zoeira, mas eu não fico muito feliz vendo clubes colapsando, sinceramente, né? Se um time cai para a segunda divisão, eu espero que ele consiga se recuperar financeiramente, até porque muitas pessoas dependem desses clubes. Esses clubes geram empregos, né? Esses clubes são bons, né, para o esporte. Eu quero o esporte mais de alto nível possível. Quando eu vejo um grande clube jogando mal pra caramba, isso aí não dá muita alegria, não. Eu gostaria de ver um futebol de cada vez mais alto nível aqui no Brasil, tá? Gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.